Neoliberalismo em Robocop. Filme de 1987 produzido pela MGM, Robocop, o policial do futuro, é uma crítica aberta ao neoliberalismo vigente nos Estados Unidos, da década de 1980, durante o governo do presidente republicano, e também ator de cinema, Ronald Reagan. O filme usa como cenário a decadente cidade de Detroit, no estado de Michigan, sede de duas das maiores montadoras de automóveis do mundo, a Ford e a General Motors, que sofreram com a concorrência das montadoras japonesas nos Estados Unidos, principalmente a Toyota, reduzindo a produção das fábricas americanas em seu próprio território e buscando novos mercados na Ásia, com a constituição de outros polos industriais nos países asiáticos, gerando um rastro de sucateamento de indústrias e desemprego, numa das cidades mais promissoras dos Estados Unidos, até a metade do século XX. A abordagem explorada pelos produtores do filme sobre as consequências do declínio da cidade em função desses acontecimentos, e que até os anos 1960 era conhecida como capital do automóvel, foi o aumento verificado da criminalidade. A solução encontrada por roteiristas de Robocop, para reverter o processo de falência da fictícia e distópica Detroit, foi a privatização da cidade, onde uma empresa chamada OCP teria arrematado a concessão pública para administrá-la de modo indireto, sem que seus diretores fossem democraticamente eleitos pela população. Com a gestão de Detroit nas mãos da iniciativa privada, o primeiro serviço público a ser assumido pela OCP foi a polícia, onde os policiais viviam em constantes greves, reclamando melhores condições de trabalho e salários. A intenção da OCP era primeiro garantir a segurança pública da cidade, para depois dar sequência ao seu grande projeto, com a construção de um outro moderno centro urbano, dotado de grandes torres com fachadas em vidro, erguido sobre os escombros da antiga Detroit, chamada pela empresa de Delta City. Portanto, para contornar as constantes greves de policiais, sempre insatisfeitos e com medo de morrerem no confronto com bandidos, a empresa dona de Detroit criou programas para a produção de robôs destinados a substituir humanos, no trabalho de pacificação urbana da cidade. O primeiro deles se mostrou fracassado com as unidades ED 209, as quais apresentaram sérios problemas com o descontrole da máquina que se mostrou perigosa, inclusive para seus próprios criadores. Através disso, as rivalidades corporativas internas também se tornam foco de abordagem do filme, quando um outro membro da diretoria da OCP enxerga a oportunidade para apresentar seu projeto, Robocop, que fez uso do cadáver de um policial, Alex Murphy, vivido pelo ator Peter Weller, morto em um confronto com bandidos, para a partir de seu corpo, criar um ciborgue, metade homem, metade máquina. Um instrumento que não mais teria a memória orgânica de um ser humano, mas a memória implantada através de um programa de computador. Desse modo, o chefe do programa robótico fracassado da OCP, Dick Jones, interpretado por Ronny Cox, contratou bandidos os quais seu programa de segurança pública se propôs a combater, para eliminar o chefe do bem-sucedido programa Robocop, Bob Morton, que foi o personagem do ator Miguel Ferrer, no filme. A recuperação da memória humana de Alex Murphy, na condição do ciborgue policial Robocop, o fez reconhecer os bandidos que o assassinara, além da declaração aberta de um deles, chefe da quadrilha, que afirmou em um arquivo de vídeo gravado por Murphy, trabalhar para Dick Jones, pertencente à alta cúpula da diretoria da própria OCP. Após isso, Murphy elimina toda a quadrilha de bandidos, tendo como cenário uma indústria abandonada, evidenciando mais uma vez a face cruel do neoliberalismo que fecha fábricas para reabri-las em outros locais, cujos custos sejam bem mais baixos que seus locais de origem. Depois ele se dirige à sede da OCP, onde precisou enfrentar uma unidade ED 209, para poder ter acesso ao edifício. Fazendo uso do arquivo de vídeo que serviu de prova para desmascarar Jones, levando a sua demissão imediata, permitiu a Murphy eliminar Jones, em função de uma nova diretiva implantada por ele, na memória eletrônica de Murphy, que impedia um policial da OCP se voltar contra um membro de sua própria diretoria. Terminando assim, o primeiro filme da franquia, o qual teve outros dois, em sua sequência. No segundo filme de Robocop, o qual foi lançado em junho de 1990, a situação de Detroit fica ainda mais complicada, com a criminalidade crescente através do surgimento de outra quadrilha de traficantes de drogas que comercializavam um novo tipo de narcótico ainda mais perigoso. Além disso, a prefeitura acumulou dívidas com a OCP, das quais não conseguia honrar, fazendo com que o prefeito Cusack, interpretado por Willard Pugh, apelasse até para uma campanha de arrecadação de fundos pela TV para quitá-la, mas que se mostrou frustrada. Contudo, a ideia dos executivos da OCP era que justamente a prefeitura de Detroit não conseguisse pagar as dívidas com a empresa, para então, a partir disso, ter o total controle da cidade e poder, enfim, implantar Delta City, expulsando moradores mais pobres de lá.
Novamente, os produtores de Robocop apelaram para a velha rivalidade corporativa dentro da OCP, dando destaque para uma nova e ambiciosa executiva, a doutora Juliette Fax, vivida pela atriz Belinda Bauer, que passou a fazer parte da empresa e propôs revigorar o programa Robocop, através da construção de um novo robô que teria como base orgânica, não o corpo de um cadáver, mas apenas seu sistema nervoso central, o qual moveria toda a parte mecânica da máquina, com o auxílio de um programa de computador. Além disso, Juliette Fax implantou uma série de novas diretivas no programa de Robocop, fazendo com que Alex Murphy agisse de modo estranho e um tanto mais tolerante com a criminalidade, apelando para uma versão mais educativa e menos de combate ao crime. Após ser totalmente esquartejado, Murphy foi reconstruído, tendo também seu programa original restituído, o que lhe permitiu enfrentar a nova unidade ciborgue criada pela Dra. Fax, chamada de Robocop 2, a qual usava o sistema nervoso central, como matéria orgânica, extraída do corpo de um dos chefes da quadrilha de traficantes do perigoso narcótico comercializado em Detroit. Robocop 2 termina com uma repórter questionando o CEO da OCP, interpretado por Dan O'Ely, sobre a razão de ele não estar indo para a prefeitura, para assumir o governo da cidade, já que o prefeito Cusack não conseguiu reunir o dinheiro necessário para quitar a dívida da prefeitura com a OCP, numa demonstração do quanto pode ser perigoso para a democracia permitir que empresas controlem o monopólio de serviços públicos de um ente administrativo de governo. No terceiro filme da trilogia, lançado em 1993, uma corporação japonesa assume o controle da OCP, a qual deu início ao processo de remoção de moradores de suas casas para dar lugar à nova cidade de Delta City. A situação não dá outra escolha para Murphy, através de sua Diretiva 2, a qual diz que deve proteger os inocentes, ficando ao lado das pessoas que tiveram suas casas desapropriadas pela OCP. Apesar dos exageros e de algo brega no confronto final entre Robocop, desta vez interpretado por Robert John Burke, e o samurai androide, vivido por Bruce Locke, nas cenas finais do terceiro filme da franquia, continua válida a ideia de que o domínio exacerbado do capital privado, que pese sobre o interesse público, se faz como uma perigosa proposta, por meio do chamado Estado mínimo, onde os governos são cada vez mais fragilizados, ao passo que são acusados via imprensa de serem perdulários e grandes em estrutura, apenas para que empresas privadas tenham proeminência em decisões que afetam direta ou indiretamente a coletividade.